Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Amazônia Empreendedora. No episódio de hoje recebemos Aderson Santos de Frota. Ele é presidente da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, a FEComércio, e é uma das maiores lideranças empresariais aqui do Amazonas. Nascido em Boca do Acre, formado em Direito pela UFAM, Frota construiu uma carreira sólida como advogado antes de empreender em 1973 e assumir o mundo das tintas, hoje com 3 unidades em Manaus. Em Manaus, ele tem mais de 53 anos de barriga no balcão, como ele me contou antes da gente começar. Então, seja muito bem-vindo, doutor Aderson. Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. E vamos para mais uma entrevista aqui no podcast. Antes da gente começar a entrar em números, em economia e falar um pouco do comércio aqui do Amazonas, eu queria saber se o senhor ainda vai para a Boca do Acre, se o senhor tem parentes lá, ou se o senhor, como é que está a sua cidade, para o senhor falar para a gente. Minha cidade mudou, mas eu quero cumprimentar todos que nos assistem. Quero dizer que é uma satisfação muito grande participar desse programa de tanto prestígio, Amazônia Empreendedora, e isso realmente é uma coisa que realmente muito nobre. O sentimento, o contexto, o objetivo é fundamental. Então eu estou aqui regozijado por esse momento. Que ótimo. E de formas que o prazer que eu tenho de participar disso realmente é muito grande. É um programa de prestígio, de objetivos elevados, e isso realmente nos engrandece sobremaneira. Maravilha. O senhor sabe que o podcast, a gente tem assim, o objetivo dele é divulgar as iniciativas de empreendedorismo, de inovação, tecnologia, educação. Então a gente acredita estar contribuindo para que as iniciativas daqui do Amazonas, elas sejam divulgadas para outros lugares do país. Porque o senhor sabe que a nossa região ainda, ela é um pouco mal compreendida, mal conhecida, né? Talvez pela localização da região, que para quem está lá de baixo acha que é longe, né? Tem ainda essa visão. A gente quer, com o podcast, mostrar as iniciativas maravilhosas, coisas incríveis que a gente faz aqui, que não deixa a desejar a nenhum lugar do Brasil. Mas eu queria saber, o senhor não vai fugir, que eu quero saber do Boca do Acre. Me conta. Olha, a Boca do Acre é um municípiozinho, por que Boca do Acre? Porque um lado da cidade é banhado pelo Rio Purus e o outro lado pelo Rio Acre. Então o Rio Acre desemboca no Rio Purus e o Rio Purus desemboca no Rio Amazonas. É essa coisa. E como a cidade fica no meio, e o Rio Acre é que tem a maior parcela de visibilidade, porque todo o processo de abastecimento era via Rio Purus, então desembocou no Acre. Então, embocadura do Acre, Boca do Acre. Esse Ficou. O que é a economia de lá, doutor Aderson? O comércio, durante muito tempo, ele foi motivado pelo período da Hora da Borracha, que nós estamos ali próximo ao Acre. Exato. E eu tenho até um paralelo para fazer. O meu avô, que era cearense, veio para cá, para o Amazonas, como soldado da borracha. Chegou em Manaus. Naquela época, o Brasil, e principalmente o Nordeste, passava por uma seca estonteante. Era a seca de 1888. Tinham acabado de inventar o automóvel, e o automóvel não andava sem borracha, sem pneu de borracha. E uma das grandes pautas de exportação do Brasil era exatamente a borracha. E os nordestinos famintos, sem água para plantar, sem água para beber, sem água para criar, o meu avô veio lá do interior do Ceará para ser soldado da borracha e foi exatamente dirigido lá para a Boca do Acre, e porque ao largo do meu município existiam dezenas de seringais. Então meu avô chegou lá e ele disse: olha, suba aqui o Rio Purus, o senhor vai encontrar dezenas de seringais, não vai faltar emprego para o senhor. Foi uma época boa para ele conseguiu fazer. Foi uma época muito boa. Aí ele foi, parou no seringal, o homem disse: então, venha trabalhar, já pode vir trabalhar. E por uma circunstância de destino,
o meu avô casou com a filha desse seringalista. E ela tinha apenas 14 anos de idade. Na época, E era normal. o meu avô, cearensezinho brabo, né? O casamento deles durou 25 anos, porque ela morreu com 39 anos. Nossa, muito nova. Naquela época. Exatamente. Era coisa. E ela teve 21 filhos. E esse era um fato, né? Era Sim, normal era você normal. ter filhos, porque o filho era incorporação de mão de obra na família. Isso mesmo. Interessante, doutora Derson. Agora eu queria saber do senhor o seguinte: como o senhor avalia o momento econômico do Amazonas, especialmente no setor de comércio e serviços? Como é que o senhor acha que está o panorama Olha, aqui no Amazonas? Cristina, às vezes Deus coloca uma dificuldade para te abrir uma porta, ou para te dar uma oportunidade de você olhar num contexto diferente. Então, quando eu assumi, 5 anos atrás, nós caímos no Covid. O Covid foi inaugurado no Brasil, aqui no Amazonas, aqui em Manaus, dado a nossa vinculação com os países asiáticos, onde realmente iniciou o Covid. E, naturalmente, sem que eu não tive tempo nem de me estruturar, de me encontrar, já com poucos dias que eu tinha assumido a presidência da FEComércio, o governador criou um comitê de crise, convocou todos os empresários e mais as autoridades sanitárias, segurança, saúde, educação, Ministério Público, eram 29 autoridades, contra 3 entidades que representavam o comércio. Foi um sufoco. O comércio ficou fechado, ninguém conseguia entender por quê, mas estava fechado, porque tinha um conceito que prevalecia na época, indevido. Dizia mesmo assim: o elo da contaminação é a aglomeração, e quem causa aglomeração é o comércio. Consequentemente, vai fechar. Só que a aglomeração que o pessoal se referia, ela acontecia nos supermercados, nas promoções dos supermercados. Só que, por lei, o supermercado não pode ser fechado. Aí nós criamos um mecanismo que entrariam tantas pessoas por metro quadrado e resolver o problema. Só que o restante do comércio, onde não tinha aglomeração, e nós começamos a levantar essa bandeira, essa argumentação, não resolveu imediatamente, mas a gente foi conseguindo remover aquela resistência, uma resistência sem prática. Porque aí nós começamos, quando a Anvisa e a Fiocruz, Cristina, nos disseram lá dentro do comitê, que eram mais de 40 pessoas dentro do comitê, começaram a dizer: o elo da contaminação é a aglomeração. Opa! Aglomerações de supermercado e, esporadicamente, numa drogaria, porque naquela época estava realmente rebuliço. Mas aonde mais? Numa loja de calçado, numa loja que vende fazenda, numa loja que vende armarinho, numa loja que vende autopeça, numa loja que vende pneu. Não tem aglomeração. Aí nós começamos a levantar essa argumentação, que não foi aceita de imediato, mas aos poucos a gente foi removendo a resistência, que era muito maior. Porque um dos procuradores com quem eu tive um momento assim difícil, que eu não tinha muita expertise ainda, não estava bem lubrificado na minha postura. De uma crise mundial dessa. Assim, aí procurador, só existe aglomeração nos supermercados. Não queira se eximir da responsabilidade, porque as feiras é regulada pela prefeitura. E os coletivos ônibus é regulado pela prefeitura. A porta dos bancos, pelo Banco Central. O procurador não tem nada com isso. Nós não podemos determinar nada sobre a vida do banco, nada sobre a vida de feira, nada sobre os coletivos. Aí a gente foi começando a colocar as coisas com precisão e a coisa foi arrefecendo. Mas foi difícil.
Muita gente faliu. Muita gente não aguentou. E muito desemprego veio na esteira de tudo isso. E agora, fazendo um parâmetro, uma analogia daquela época para agora, como é que o senhor analisa? Então, esse momento, nós ficamos assim. E afinal, nós fechamos. Por que fechamos? O que nós somos, afinal de contas? O que nós representamos na economia? E hoje, graças à nossa resistência, à nossa persistência, à nossa paciência, nós fomos aos poucos desbravando os números. E esses números não poderiam ser constituídos por nós, Cristina. Tinha que ser números oficiais, legítimos, incontestáveis, porque senão não valeria nunca. Nunca. Sim. E aí nós conseguimos começar a saber que o IBGE nos trouxe a nossa participação no PIB. Na época era 47% a participação no PIB. Hoje, com a crise que nós estamos vivendo, está em 43%. Mas somos, a maior participação no PIB é o comércio e serviço. Aí nós procuramos saber o que nós representamos em termos de participação na arrecadação dos recursos do governo. Nós somos quase 55% da arrecadação do Estado. E diga-se de passagem, com um tratamento que não é compatível. Mas são coisas que existem e a gente está tentando ir de encontro a essas coisas para diminuir essa falta de, digamos assim, para não exagerar, essa injustiça fiscal. É injustiça fiscal. Então, nós hoje sabemos que nós somos o maior empregador do Estado, dados do CAGED, que é Ministério do Trabalho e Emprego, Governo Federal. Hoje nós sabemos que nós temos a maior participação na arrecadação dos recursos que vão para o Governo do Estado, são dados da Secretaria da Fazenda. Hoje nós sabemos que a nossa participação no PIB, dados do IBGE, que é federal. Então, e agora, recentemente, nós tivemos a surpresa de conseguir saber qual é o faturamento do nosso segmento, comércio e serviço. E nos surpreendemos, porque nós hoje temos a consciência que nós somos o carro-chefe da economia. O segmento comercial de bens, serviços e turismo é o carro-chefe da economia. Só para contextualizar, nada de confronto, nada de comparações espinhosas. O distrito, informado pela própria Sulframa, faturou em 2024, o ano passado, 204 bilhões de reais. E o comércio, que a gente não sabia, e foi anunciado pelo governador numa reunião lá com os empresários, nós faturamos o ano passado 300 bilhões. Quase 1,5 vezes. E outra coisa, tem muitas indústrias que têm benefícios fiscais. E essa diferença, eu queria, depois que você me perguntasse, que eu vou detalhar com muita precisão por que eu digo que é injustiça fiscal. Não, e nós vamos entrar nesse assunto agora, porque eu li uma entrevista do senhor essa semana, que o senhor concedeu ao portal Real Time, em que o senhor pontuou que é preciso maior reconhecimento do setor do comércio, por ser justamente o principal motor da economia. Agora o senhor aqui apresentando esses dados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua análise. Quem me motivou nesse aspecto de querer reconhecimento foi um editorial do Jornal do Comércio, que diz que o comércio precisa ser reconhecido. E ali nós pegamos aquele termo, incorporamos na nossa fala, mostrando que a gente precisa, porque o diferencial de tratamento é muito estranho. E depois eu explico por que é estranho. Porque, por exemplo, a indústria, só contextualizando, não é comparação, é só dizendo o status de um e o status de outro. Status legal e fiscal. A indústria só paga o ICMS depois que ela fabrica e vende o seu produto. Nós do comércio e serviço, ao contrário, nós pagamos imposto antecipado com margem de valor agregado. A indústria tem desconto de 55% a 100% e nós do comércio e serviço temos valor agregado que varia de 15% a 253%. Tem produto, por exemplo, se eu comprar
você, Cristiano, vai me vender 1000 taças dessa aqui, desse formato. Aí você diz, essas taças custam R$100. E aí, dentro da tabela das margens de valor que agrega, estabelecida pela Cefaz, diz, essa taça aqui, a margem de valor agregado dela é 50%. Aí você pega esse preço de R$100, joga 50, vira 150, e sobre 150 é que você paga os 20% do ICMS. Entendi. Só que você paga ou na fonte, lá de quem me fornece, ele tem 30 dias para recolher, ou na entrada da mercadoria, notificada em até 45 dias. Pode ser menos, em até 45 dias. Então, o que acontece? Nós pagamos imposto antecipado com agregação, com margens de valor agregado, que varia de 15% a 253%, olha bem, sem receber a mercadoria e sem vendê-la. Então é um processo de descapitalização que ocorre. Infelizmente, isso acontece. E agora eu fui até entrevistado por uma jornalista que disse, olha, vocês têm que festejar o Refis 2025. Uma grande medida sábia, digamos assim, habilidosa do governo do Estado. O governador teve habilidade. É melhor facilitar a vida do que perder o gerador do imposto. Esse é o lado. E a gente está tentando mostrar isso com números, com fatos reais, porque é aquilo que a gente olha. Veja bem, nós precisamos premiar aquele que tem maior merecimento. Aquele que emprega mais, nós empregamos 70% da mão de obra do Estado do Amazonas. Não é pouco, não. Muita coisa. É muita coisa. Então, é isso que nós estamos tentando mostrar, para que servir de consciência para as autoridades, para os parlamentares, mostrando o que nós somos, e a importância de termos um maior colaborador para o recurso do Estado, ter uma grande participação para o recurso do município, empregamos um volume de pessoas muito grande. Então, tudo isso tem um sentido. Um peso muito grande, né? E o senhor, o senhor avalia essa mudança, né? O senhor fala desse reconhecimento. Como é que o senhor avalia essa mudança? Eu vou dizer para você. Na época da estiagem, a estiagem foi um fenômeno fora de contexto. Em 100 anos de histórico, de registro, nós nunca tínhamos tido uma estiagem nesse nível. Nós sabemos que o rio sobe 6 meses e baixa 6 meses, mas a esse nível de estiagem, que inviabilizou a vida de milhares de amazonenses, foi um fato inédito. E o pior, o Amazonas, que você enfatizou com muita propriedade, é desconhecido, é o único estado ainda isolado do país, porque nós só temos um modal de transporte, que é o navio. Os outros, nós não temos hidrovia praticamente, nós não temos ferrovia, a nossa rodovia está encantada até hoje, infelizmente. Então, tudo isso, o que aconteceu? Quando o navio de grande porte, para justificar a distância, são os navios que vêm para cá, são grande porte, 3.000 contêineres no mínimo de mercadoria. Ele não tinha condições de aportar em Manaus, então ele foi desviado para o interior do Pará e para o interior do Ceará. O navio chegava, descarregava os 3.000 contêineres, e esses 3.000 contêineres eram distribuídos em pequenas quantidades em balsa para poder chegar. Sabe o que significou? Nós que normalmente, no fator normal, recebemos mercadoria com 30, 35 dias, passamos a receber com 150 dias, mas assim mesmo, sem ter a isenção de pagar o imposto. Não,
tem que pagar. É notificado para pagar em 30 dias, tem que pagar. É notificado para pagar em 45 dias, tem que pagar. Não interessa se você não recebeu, é outro problema. Mas de qualquer maneira, o tipo de coisa que precisa ser reparado. Por isso é que a gente tem que encontrar meios, caminhos de diálogo para a gente ir mostrando essa realidade e demovendo essa coisa toda para a gente conseguir um status melhor para o carro-chefe da nossa economia. Então, pelo que eu estou entendendo pelo cenário que o senhor está apontando, nós somos os maiores arrecadadores, nós somos os que mais empregamos, então nós também precisamos de ter um tratamento mais especial que, de novo, não querendo guerrear com a indústria, que é também de extrema importância, mas que também tem as suas demandas e muitas vezes são, através da SUFRAMA, do governo federal, enfim, são reivindicadas, são aceitas. Então, eu acredito que o senhor esteja querendo dizer que a FEComércio, que o comércio do Amazonas também precisa ter essa contrapartida, já que é o maior empregador, né, o que mais arrecada. Porque é o seguinte, Cristina, eu sei que eu vou repetir para aqueles que nos assistem. Tem produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, no nosso polo industrial, que não pagam um centavo de ICMS, porque eles têm desconto que varia de 55% a 100%. O comércio é o contrário, ele não tem desconto, ele tem agregação, que vai de 15% a 253%. Então, de acordo com o nível de produto. Então, essa desigualdade precisa ser revista, precisa ser entendida e precisa ajustar para que a gente não puna o melhor produtor, porque não puna o mais eficiente. É isso que nós estamos buscando nessas argumentações. Não é comparação, não é desqualificando a indústria, ao contrário. A indústria é um fator importante. E ainda bem que nós temos um pouco da história, porque quando a Zona Franca de Manaus foi criada, ela foi criada para criar no interior da Amazônia um polo comercial, industrial e agropecuário. Nós não fizemos o terceiro pedal. Nós não fizemos o terceiro pedal, então existe uma vulnerabilidade de qualquer maneira. Maravilha. Doutora Aderson, a gente já está chegando ao final do episódio. Eu acho que eu vou marcar com o senhor uma série para o senhor vir toda semana aqui com a gente, porque os seus conhecimentos são profundos, são densos, a sua colocação é muito válida, é muito importante. Então, acho que a gente teria assim, horas para falar de muito assunto aí. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado, mas eu quero agradecer muito a sua participação. Foi uma honra poder receber o senhor aqui nessa casa tão querida. E quero lhe deixar um abraço e muita saúde e sucesso para os seus negócios. Eu quero só dizer uma coisa. Eu só discordo do jornalista, porque a honra é minha. E eu não estou dizendo isso para alegrá-la, nem para criar uma situação. Não. Eu estou dizendo isso porque esta casa chama-se Jornal do Comércio, que agrega, dentro dos muitos veículos de comunicação, agrega um programa dessa natureza. Isso é muito importante. E eu não estou fazendo nada demais a não ser dar continuidade a um trabalho de informação. E tendo uma jornalista com essa credencial, com esse currículo, com essa capacidade que ela tem de articular, olha, veja bem, de quem é a honra? Doutora Aderson, muito obrigada, viu? O senhor é uma pessoa muito importante, muito querida. Eu agradeço muito. Eu estou numa missão, eu sou soldado também. Eu não sou soldado da borracha, como foi meu avô. Mas é uma pessoa muito querida. Mas sou soldado do comércio, eu vou criar esse. Sou soldado do comércio. Maravilha, doutora Aderson, mais uma vez, muito obrigada. A gente está chegando ao final aqui do Amazônia Empreendedora, que é uma parceria com o Jornal do Comércio, muito bem reforçado pelo doutor Aderson. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!